Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Rádio Noroeste, a comunitária de Goiânia. Todos os jornais, tem uns 15 dias publicando. Popularidade de Lula despenca, desaba. Nem a mudança do ministro da Comunicação resolveu. A popularidade do Lula continua caindo, e isso é mostrado pelas pesquisas. Essas são as manchetes dos principais meios de comunicação vinculados à Globo, SBT, Record, Bandeirantes, etc. E também nas redes sociais, E os canais progressistas analisam as pesquisas altamente preocupados, se perguntando se Lula se candidatar, se ganhará, etc. Como esta imprensa corporativista, como se diz, sempre tratou Lula. Em 2002, depois de se candidatar 4 vezes, Lula venceu as eleições, derrotando José Serra, o conhecido e festejado do PSDB, e festejado pela imprensa. Lula venceu com 61,27% dos votos válidos em segundo turno, contra 38,73% de José Serra. Como reagia a imprensa diante da vitória do Lula? Imagina se esse operário analfabeto vai dar conta de governar o Brasil. E olha que o Lula assumiu o governo com a taxa Selic a 25%. Durante seu governo, a classe dominante atacava o governo durante o governo do Lula, o governo era atacado todo dia, de manhã, de tarde, de noite, principalmente por causa das medidas econômicas que Lula tomava para cumprir a Constituição, principalmente em seu artigo 3º, que diz o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Para a classe dominante, é um horror um governo que se preocupa em cumprir esse artigo da Constituição, ou seja, um governo que se preocupa com a classe trabalhadora. Apesar de todos os ataques, Lula candidatou-se à reeleição e venceu Geraldo Alckmin no segundo turno, por 60,83% a 39,17% do Alckmin. No segundo turno, os votos válidos no segundo turno. Bom, e Lula saiu aprovado por 87% da população. E a candidata apontada por Lula, Dilma Rousseff, venceu com 56,5% dos votos, venceu o José Serra com 49,95% no segundo turno. Dilma Rousseff também se candidatou à reeleição e venceu Aécio Neves, com 51% dos votos contra 48% do Aécio. Diante desse resultado, ou seja, de 16 anos de governo petistas, a classe dominante disse: chega! E se articulou para impossibilitar novamente que o PT assumisse o poder. E aí, a primeira ação, o Aécio Neves entrou, questionou o resultado eleitoral no Supremo Tribunal Eleitoral. Como não foi aceito, eles pensaram outra estratégia, Qual foi a estratégia? A estratégia foi articulada principalmente junto com o vice da Dilma, Michel Temer. Inventaram uma tal de pedalada fiscal, golpearam a Dilma. Temer assumiu a presidência da República e, percebendo que o PT, com Lula como candidato, ganharia as eleições futuras, articulada aos Estados Unidos, inventaram a Operação Lava Jato e prenderam o Lula por 580 dias, impedindo de ser candidato. O processo judicial acabou desvendado como uma grande armação, principalmente pelo juiz Sérgio Moro, quando suas conversas com os procuradores foram reveladas por um jovem da periferia de Araraquara, Walter Delgatti,
que deu conta de acessar todas as conversas da Operação Lava Jato, que foram tornadas públicas e recebeu o nome de Operação Vaza Jato, né? Aí se desmontou toda a articulação, né? Não só do golpe, como a articulação para prender o Lula. O resultado de toda essa tramóia foi a eleição de Jair Bolsonaro, que agora está sendo denunciado por tentativa de golpe de Estado e também será denunciado por roubo de joias e falsificação de documentos. Lula se candidatou pela terceira vez e ganhou as eleições do agora inelegível Jair Bolsonaro. Atacar Lula e seu governo todo dia é o que aparece em todos os meios de comunicação da chamada imprensa corporativa, agora mais poderosa, pois conta com os meios de comunicação digital. Além disso, o segmento da classe dominante que está no parlamento usa os meios de comunicação digital para espalhar mentiras sobre o governo, sobre suas medidas, sobre quem ocupa cargos no governo. A classe dominante faz uma guerra sem trégua contra Lula e seu governo. A última pesquisa da Datafolha, que mostrava a queda da popularidade de Lula, até no Nordeste, foi uma festa para eles. E eu me perguntei, quem estaria na rua na segunda e terça-feira, quando foi feita a pesquisa, foi parada para responder um extenso questionário sobre o governo e sobre Lula. Fiquei realizada, pois essa pergunta também foi feita por Marcos Coimbra, do Vox Populi, que faz pesquisas eleitorais. A melhor resposta do governo Lula são suas ações, e o Brasil em 2024 foi a terceira economia que mais cresceu no mundo, só superada por China, Índia e Indonésia. E existem outras medidas do governo que darão resultado num prazo mais longo, como a reforma tributária, a mais profunda feita por um país no regime democrático. Também a médio prazo a taxa Selic vai diminuir, pois a nova diretoria do Banco Central está preparando para isto. Lula não será candidato em 2026 se por variadas razões não quiser, e ele ou o que indicar serão eleitos. A razão mais simples é que quem votou no Lula voltará a votar, e recuperação da economia falará mais alto. Na convivência diária com a classe trabalhadora, note-se que ela não é de esquerda nem de direita. Na luta para sobrevivência, em época eleitoral, pode votar em um candidato que lhe possibilitou acesso a alguma coisa para sua sobrevivência. Sabendo disso, Bolsonaro, na última eleição, gastou milhões em benefícios sociais, deixando uma monumental dívida para o seu sucessor pagar. Apesar dos milhões gastos e tudo que fez para impedir a volta do Lula, Bolsonaro foi derrotado. Por suas ações, agora está inelegível, está denunciado por tentar dar um golpe de Estado, também será denunciado por roubo de joias e falsificação de documentos. Ou seja, a classe dominante sabia desde o princípio que Bolsonaro era chefe de uma quadrilha de criminosos, mas para impedir a volta de Lula, até um criminoso servia e serve. E a classe dominante continua com a mesma prática, procurando candidato para vencer Lula, ou quem ele indicar em 2026, caso não seja candidato. Já tem os 6 possíveis candidatos. Todos eles, se houver profundas investigações sobre a atuação política e vida de negócio, terão uma ficha corrida, que os indicaria mais para investigação policial do que para candidato a presidente. Quem viver verá a reeleição de Lula ou a eleição de seu candidato, caso ele não se candidate. E aí eu me lembrei, enquanto eu estava preparando, né, daquela música do Jair Rodrigues que diz, deixa que digam, que falam, deixa-se para lá.